estão aqui participando com a gente. E nós estamos aqui, na verdade, para a gente conversar sobre os concursos, né? Aliás, voltando à fita, que eu tenho que gravar. O Milan está gravando. Milan, obrigada. Tá joia, era exatamente isso que eu ia fazer. Então, a gente está aqui para a gente bater um papo, para a gente conversar a respeito dos concursos e tirar dúvida de vocês, né? O que vocês acharam, né? Eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, o que vocês acharam dessa iniciativa da SADA, dos concursos, de querer saber um pouquinho da história de cada um. Vocês gostariam de falar um pouquinho? Posso falar, Kátia? Dá para me ouvir? Dá sim, Gisele, dá sim. Tá travando um pouquinho aqui. Olha, eu já tinha visto um concurso parecido na comunidade de La Paz, na Bolívia, e eles tinham inclusive aberto para outras comunidades fora do país, né? E eu achei um espetáculo. E quando vocês lançaram, eu fiquei super contente, porque eu acho que o Brasil tem que começar a ter um pouquinho mais de representatividade lá na Croácia. É muito América do Sul é muito assim, muito Argentina, muito Chile, muito Bolívia, mas não contam Brasil. E eu acho que a gente tem que ter mais representatividade lá dentro. Tem que aparecer um pouquinho mais, porque a gente tem as comunidades, nós temos representantes aqui. Tá? O Milan está fazendo um trabalho espetacular. Eu acho que o Milan é o nosso salvador da pátria aqui. Então, eu acho que a gente tem que participar. Eu vou fazer de tudo para terminar o meu e mandar. Mas a gente tem que aparecer um pouquinho mais lá. Tá? Então, eu adorei a iniciativa de vocês. Adorei. É isso. Meu microfone. Microfone, Kátia. Posso falar? Eu acho que pode, Sandra. Pode. Eu vou deixar meu microfone sempre ativado, porque ele é muito sensível, que eu clico para desativar, ele ativa, né? Então, eu vou deixar sempre ativado, tá? Se tiver algum problema de acessos, aí a gente desliga. Mas, pode falar, Sandra. O concurso de contos e causos, né, ou o concurso de pesquisa. Aí o Milan me disse que eu poderia participar dos causos. Eu gostaria de perguntar a você, eu tenho como participar com animação? Olha que interessante. A animação, você diz... Eu trabalhei com stop motion. Ai, que delícia! Eu tenho como fazer isso. Eu não sei se vocês têm um tempo devido. Porque eu já participei também do Minutim, do festival em São Paulo. Olha, você acaba de dar mais ideias para nós, né, Milan? Eu acho que, assim, para esse concurso não se aplica, porque a gente está fazendo um apanhado de textos mesmo, de histórias escritas, por enquanto, né? Esse é o nosso primeiro concurso e a gente está se deparando com várias coisas que estão aparecendo e a gente está ficando super, né, contente com tudo isso. Eu não sabia que você trabalhava com animação, com stop motion, estou assim, radiante agora. E aí a gente pode, sim, fazer de repente, um outro concurso que a gente inclua, de repente, uma animação, um curta de 1 minuto, 3 minutos, né? A gente pode fazer, porque dentro da nossa comunidade, a gente tem pessoas que trabalham com audiovisual. Então, é uma boa. A gente só não sabia que chegava a esse ponto de chegar e ter uma animadora na nossa comunidade que pudesse fazer uma animação. Nossa, eu fiquei super feliz. Agora, sim, eu não sei como é que eu vou participar com escrita, porque então, assim, eu achava que era animação, eu poderia, né? Então, assim, agora deu uma travada, não sei como é que eu escreveria. Não trave. Eu acho que você ia fazer um roteirinho para sua animação, né? Isso,
Pronto, já parte. Olha, se você fizer um roteiro e ele for maravilhoso, já vai ser aprovado, já está quase aprovada a sua animação, né? Já está num caminho super bom. Então, a dica que eu dou é que você pega esse roteiro e dê um tratamento mais, digamos, assim, a gente quer fugir de cânones literários, né? Então a gente fala assim, contos e causos, as pessoas falam, ih, nossa, eu vou ter que escrever um conto tipo Machado de Assis. Não, não. A gente quer, na verdade, é que você conte a sua história com as suas palavras. É isso. Tá? Por isso que a gente colocou contos e causos, porque o causo é livre, absolutamente livre. E não é contos ou causos, é tudo. Né? Tudo que englobe uma boa história. E tem que ser só assim, bem escrita, que é o que a gente vai avaliar, mas assim, o que é bem escrito? Com concordâncias e que tem uma boa ideia. Óbvio, né? Então, é isso que a gente vai avaliar, mas traz o seu roteiro. Tá bom. Aí a gente vai ler. Gisele, obrigada pelas palavras de incentivo. Oi? Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Ah, sim. Pode falar. Quem é croata na minha família é meu avô. E eu, na verdade, já escrevi o conto como se fosse ele escrevendo. Isso pode, né? Claro, claro, claro. É livre. Aqui não é uma história, a gente chama assim de contos e causos, mas é absolutamente livre para você adotar o que você quiser, usar a sua imaginação, né? Não precisa ser um texto histórico. O Gabriel passou por aqui. Não precisa ser um texto histórico em si. Mas se você quer contar a história do ponto de vista do seu avô, do ponto de vista que você quiser, da filha, da neta, da esposa e vice-versa, né? Aí a criatividade está super apoiada e super livre. Obrigada. Ô, Kátia. Sim. Eu já tinha comentado com você e queria pôr isso também para o pessoal. Nos contos e causos, a gente pode também usar referências. Ler o livro do Milan, tem coisa lá que eu posso colocar no conto e causa, ou algum outro livro, eu posso referenciar também os livros que eu utilizei. Eu sei que é um texto livre, mas eu posso usar também referências. O Milan está falando que sim. Não, que você já tinha respondido, né? Isso. E eu acho que é bom para o pessoal saber, né? Porque às vezes você vai contar o caso do teu avô, do teu pai, e você leu em algum lugar alguma coisa que se encaixa e que você quer colocar, né? Sim. A diferença... Aí a gente usa a referência que a gente fez também, pode usar, né? Pode. Por exemplo, um jeito que pode se tornar uma sugestão, né? No texto, por exemplo, você pode contar uma passagem, pôr a referência no final de onde veio essa passagem histórica, assim, ou você pode, como é que a gente pode, se você for colocar a pessoa naquele tempo mesmo, realmente é mais complicado. Não, mas eu acho que é uma boa isso, você colocar a referência ou no final ou no rodapé. Tá, tudo bem. Achar necessário e ficar legal no texto, né? Não, tá ótimo. Obrigada. Só tá sumindo um pouquinho a tua voz, viu, Kátia? Ah, tá. Tá bem baixinha. Tá bem baixinha? Para mim tá. Para todo mundo tá bem baixinho? Não. Conexões, Gisele, conexões. E eu queria agradecer, Gisele, as suas palavras. Eu acho que são incentivo para a gente continuar. Realmente o Milan, ele chegou na nossa comunidade, eu falo comunidade como comunidade croata do Brasil. Então ele chegou realmente para quebrar barreiras, para quebrar limites, quebrar fronteiras que eventualmente a gente poderia ter. Opa! Temos uma microfonia aqui, porque vamos ver se a gente vai conseguir. Acho que não. Bom, não vai conseguir.
Leva esse computador para lá, por favor. Agradeço. Não vai dar para ser assim pertinho. Ah, agora melhorou. Agora melhorou. Desculpem, gente. Desculpem. É possível até fazer isso, só baixar o volume do notebook e deixar no mudo. É possível. Tava no mute já, mas tava ainda reverberando aqui do lado, dando microfonia, então ele foi mais para longe, acho que agora deu. Uhum. Eu acho que o Milan veio realmente para agregar toda essa comunidade, né, que estava pelo país, né, espalhada, mas eu acho que temos também falar coisas boas sobre Gisele, que também está fazendo um excelente trabalho com a questão de genealogia, que é uma característica croata assim, muito forte, né, Gisele, que você resgatou brilhantemente. Inclusive, vamos conversar depois desse webinar sobre você falar um pouquinho sobre essa sua experiência, né, de genealogia, tal. A gente vai, em breve, vamos conversar sobre isso. Ainda está dando um eco. Vocês estão ouvindo o eco? Sim. Agora sim. Acho que agora vai dar. E também tem outras pessoas, né, que já estavam trabalhando nessas questões, né, das comunidades de modo isolado, a Croácia Sacra Paulistana, a SADA, mas agora eu acho que é hora da gente falar enquanto comunidade do Brasil, porque assim a gente se fortalece. É isso que você falou, Gisele. Argentina, a gente fala da Argentina, a gente não fala de um clube específico ou de uma associação específica na Argentina, né? A gente fala dos croatas da Argentina, os croatas da Bolívia, os croatas do Chile. Logo, logo vão começar a falar dos croatas do Brasil. Né? A nossa comunidade que começou pequenininha lá no Facebook, veio agregando, veio crescendo, e agora a gente está numa comunidade grande, com as associações interagindo mais, as pessoas que estão mais distantes também interagindo mais. Eu acho que o objetivo é esse mesmo, é a gente juntar esforços, fazer que a nossa história também seja contada, né? Então, nosso primeiro passo na SADA foi justamente querer saber das histórias de cada um, publicar isso. Eu acho que esse é o primeiro concurso, né? Não tem o primeiro, porque o primeiro sempre, né? Sem números, mas a gente espera que sejam muitos concursos e abrir para mais frentes também, né? Nossa, a Sandra veio com uma ideia aqui maravilhosa, né? De abrir um concurso de filmes, de audiovisual ou de outras propostas artísticas também. Por que não fazer um concurso de fotografias, né? Como os croatas descendentes e simpatizantes veem a Croácia no Brasil, ou aí tem um leque absolutamente enorme. E o nosso convite, ele é sempre nesse sentido: venham, estamos aqui e vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos, para que a nossa comunidade seja cada vez mais conhecida. Quer falar alguma coisa, Milan? Acho que, não sei, acho que a gente pode talvez responder mais algumas perguntas aí das pessoas, né? Acho que isso também é o principal, mas acho que o que acho que a Gisele falou, acho que isso é importante, porque a gente vai, na verdade, tentar então juntar essas histórias. Eu vi que a Cristiane aqui falou que, inclusive, essa ideia da Sandra a gente pode transformar depois os contos e causas em roteiros de animação, por exemplo, né? Então isso, inclusive, pode ser outros trabalhos que a gente possa fazer. E quando eu falei para a Sandra, né, para ela participar, porque a Sandra sempre tem boas histórias engraçadas e divertidas, então eu tenho certeza que a Sandra tem alguma coisa, como muitos nós, aí de coisas para contar, e aí pode ser ou não uma coisa, digamos, verídica, assim, pode ser uma coisa inspirada em uma situação, né, ninguém precisa se expor, nem expor a família, nem nada disso, né, então acho que também não tem problema o que a Daniele falou, de se imaginar como se estivesse no lugar do antepassado. Acho que é um exercício muito importante, a gente imaginar como que foi para eles, como que eles teriam se sentido, eles teriam, né, quais seriam as sensações, as impressões. Acho que tudo isso ajuda para a gente se aproximar, né, e fazer
ultrapassar, né, e transbordar essas fronteiras aí através da literatura e quem sabe mais para frente de algumas outras artes, né, que a gente possa fazer isso. Então, acho que isso está bem livre e, por outro lado, acho que as pessoas podem aí vendo o que faz mais sentido. Se tiver que fazer alguma referência, tudo bem. Acho que aí, ok, né? Também a gente tem o outro concurso, que é concurso de pesquisas, né? Daí aí já é um outro gênero um pouco mais fixo, né? Então, daquele jeito que se faz uma pesquisa, no sentido de introdução, objetivos, desenvolvimento, conclusões e etc., né? Mas a gente está exatamente aprendendo também como fazer isso coletivamente, né? Agora, sobre o prazo, acho que a Kate poderia falar, mas imagino que a Sandra tem alguma coisa que ela queira falar. Não, eu ia dizer o seguinte, que mesmo passando o roteiro, eu vou me arriscar em fazer uma pequena amostra da animação, né? Mas eu não sei, não vai ficar no prazo, quem sabe fica para o final do ano, né? Porque dá um pouquinho de trabalho. Mas vou já me arriscando a fazer já a animação. Pode fazer, e aí a gente pode conversar. A gente pode conversar. Por quê? No final do ano, a gente vai fazer a premiação. Né? A gente vai dar os resultados, tudo, e vai fazer a premiação. Provavelmente vai ser alguma coisa online. Tá, legal. Legal. Então, a gente pode conversar, de repente ter uma abertura, de repente, né, com essa animação. Vamos conversar, Sandra, vamos conversar. Vamos sim. Vai dar tempo. Eu só vou depender da escola que eu trabalhei, né, porque lá que tem o material para eu mexer em tudo. Vou depender. Se liberarem, eu faço, senão em janeiro eu peço uma licença lá na prefeitura, eu vou conseguir fazer sim. Porque eu quero, é muito legal, vai ficar bacana, porque eu gosto muito de comédia, né? Adoro comédia. Que ótimo. Eu tô vendo que a ideia está já pronta na sua cabeça e você está, assim, ávida para colocar em prática. Muito vontade. Eu tô vendo isso. É legal, é muito bacana. É mais gostoso, né, o audiovisual, né? Sim. São várias formas de expressão, né? Então, a gente tem agora o Clube do Bordado, a gente tem agora esses concursos, né, que a gente vai explorar mais a questão literária e de pesquisa. Mas eu tenho uma novidade para contar para vocês, né? O nosso concurso, o prazo seria até dia 15 de setembro. Então, a gente resolveu esticar um pouquinho mais para dia 2 de outubro. É isso, né, Milan? Que a gente tinha combinado? Isso, né? 2 de outubro. Isso, dá mais ou menos uns 15 dias, um pouquinho mais, né? Para dar tempo ainda das pessoas que deixaram um pouquinho para a última hora e vão falar, ai, mas puxa, eu deixei agora que eu estou com tempo para escrever e já vai acabar aqui o prazo, então a gente vai esticar um pouquinho também esse prazo. Então, o prazo final para a entrega dos textos é dia 2 de outubro. Então, vocês podem espalhar isso também para os colegas, para as famílias, né, para quem estava interessado e estava sem tempo, que ainda tem um tempinho para escrever. Então, essa é uma boa novidade, né, para quem ainda precisava de um empurrãozinho. Então, a gente espera que com isso também a gente consiga agregar mais pessoas para participar e dar mais um tempinho para as pessoas escreverem um bom texto. Então, eu vou explicar um pouquinho mais assim, aí vocês vêm com as perguntas, eu vou explicar um pouquinho mais do Contos e Casos, que ainda acho que tem algumas dúvidas, e o Milan depois vai falar um pouquinho da pesquisa também, que é importante, né? Algumas dúvidas, alguns pontos que ele poderia ressaltar. Então, como a gente já vai estar explorando aqui no bate-papo, os contos e os casos, a gente quer saber da história. Ela pode ser verídica ou ficcional. É isso que era essa palavra que estava escapando, ficcional. Então, pode ser um fato acontecido com a família, ou pode ser uma ficção que vocês, né, baseado num fato que vocês queiram contar de uma forma em qualquer estilo, comédia, drama, pode fazer uma dramaturgia e o texto é livre, ele não tem, a ideia é que ele não tenha amarras.
A gente só pede que não sejam muitas páginas, então a gente tinha limitado em 3 a 5 páginas, mas talvez tem gente que queira escrever um pouco mais. Isso não vai prejudicar a avaliação do trabalho, não, tá, gente? A única coisa que pode prejudicar a avaliação, por exemplo, é um texto que não está muito bem escrito, que a gente não consegue entender a ideia, e aí, né, a gente fala, puxa, esse infelizmente não dá. Ou que tenha alguma questão de preconceito também, isso a gente vai também, né, acho que é um bom senso, né, então, nada de preconceito com relação à cor, religião, gênero, política, evitar, né, esses termos, mas eu acho que isso é até desnecessário falar para a nossa comunidade, mas pode ser um motivo para desclassificação, por exemplo, né? Então, vamos fazer textos, né, que contem histórias e a gente pode fazer isso de uma forma, de milhares de formas, né, sem ter que né, utilizar de preconceitos ou de subjetividades que não sejam adequados para a nossa, né, comunidade humana, de uma maneira geral, né? Então, isso realmente é o que poderia desclassificar. Mas, do resto, a ideia é livre. O número de páginas, o mínimo, né, e o máximo que dê para colocar a sua história, a história que você quer contar. Eu acho que é isso em termos de contos e causos. A gente não vai pegar, por exemplo, o que o cânone literário fala sobre o conto. O conto tem que ter um clímax, um anticlímax, começo, meio, fim. Não, isso a gente não vai colocar para avaliação. A gente vai querer ver realmente como é que essa história foi contada e se ela foi bem contada. Só isso. Pode ser um fato histórico, ocorrido verdadeiramente, ou um ficcional. Aí a imaginação corre solta, é isso que a gente gostaria. E a gente também vai ter no final, como a gente adiantou não, né? Postergou o prazo para dia 2/10, então as datas também de publicação, a gente vai colocar isso mais tarde, né? A publicação dos resultados e a entrega da premiação, né? Os melhores textos, a gente pretende fazer uma publicação online, né? Um e-book, por enquanto. Esperamos que um dia a gente consiga publicar fisicamente, né? Que vai ser... E aí, eu acho que uma vez por ano a gente pretende fazer esses concursos. Então, se vocês... teve uma pessoa até que me perguntou se podia participar com mais de um conto. Eu falei, até pode, né? Eu acho que não tem problema. Mas que tal a gente guardar um conto para um futuro concurso que a gente venha fazer, né? Também é importante isso, tá bom? Vocês têm alguma dúvida com relação aos contos e causos? Acho que tinha alguns comentários, Kátia, aqui no chat, mas acho que você foi respondendo, né, um pouco, acho que com relação às páginas. Então, aí a Gisele perguntou se não era 8 a 10, daí, na verdade isso é mais para a modalidade pesquisa, né, que é de 10 a 12 páginas, e contos e causos é pouco menos, né, mas como você falou, a gente não vai limitar o número de páginas, mas também, né, a gente tenta manter um equilíbrio, né, entre coisas muito curtas e coisas muito extensas, né? Então, às vezes é bom treinar um pouco, né, a habilidade de também deixar as coisas mais concentradas. E você também comentou sobre as publicações. Então, a ideia é que a gente publique, né, como você falou, um e-book. Esse e-book vai ser bilíngue, então ele vai conseguir chegar na Croácia e ser lido, né, para além da nossa comunidade, mas também pela Croácia. Acho que isso contribui aí para que a comunidade também seja mais conhecida e os trabalhos também. E aí, bem, aqui a Gisele colocou, você pode incluir fotos. Se as fotos são de sua autoria, pode, claro, tem que ter essa autorização e citar a fonte, né? É a mesma coisa que vale para pesquisa. Então, tudo que a gente usa, né, de aportes documentais, fotografias, né, tem que ser sempre com essa autorização, né? Isso. Eu vou só falar com relação à questão de imagem.
Sim, pode haver uma foto. O ideal é que a gente tenha autorização da pessoa que tirou a foto, né, do fotógrafo e de quem foi fotografado. No caso de fotos muito antigas, vamos supor 1900, 1925, 1940, aí a gente já entra numa questão de domínio público. Então, não há necessidade da autorização do fotógrafo nem do retratado, mas da pessoa que detém a posse da foto. Então, por exemplo, um acervo pessoal da Gisele. Então, aí teria que ter uma autorização da Gisele do acervo pessoal dela. Eu acho que aqui a Gisele está perguntando, né? São fotos antigas, não tem como. É exatamente isso. Se faz parte do seu acervo pessoal, são fotos da família e são fotos da sua família, então você pode colocar, faz parte do acervo pessoal da Gisele Horvath. Kátia? Sim, pode falar. No caso, fotos, porque existe um grupo no Facebook, e eu também tenho fotos, né? Um grupo no Facebook da cidade onde a minha família fixou residência, né? E são fotos com referência, fotos de fulano, fotos de, né? Só que não tem como eu pedir autorização. Isso pode ser colocado? Eu tenho o nome da pessoa que tirou a foto, isso, entendeu? Só que são fotos que para o texto eu acho interessante colocar. Não, eu acho que você pode colocar nesse momento, né? E aí a gente avalia na comissão, assim, você quer colocar para ilustrar o seu texto, acho que é possível. E aí a gente vai avaliar se tem algum problema de questão de direito autoral. Se não tiver, tudo bem, pode. E se tiver a sua autorização do acervo pessoal de Gisele Horvath, foto tirada por fotógrafo tal, de preferência, né, com data, se for possível. Agora, se tiver pessoas que você não conhece que foram retratadas, isso gera um pouquinho de problemas na questão de direito autoral. Não no concurso para avaliar o seu texto em si, mas na publicação de um e-book, essa foto vai ser publicada também. Entendi. É nesse sentido. Se você vê que não tem, se é uma foto, digamos, de 1950, aí você já não tem mais as pessoas que estão lá, você sabe o fotógrafo, é do seu acervo pessoal? Ok. Agora, se for uma foto do ano passado, que tem pessoas, além das pessoas que são próximas a você, tem outras pessoas, a gente precisa saber a questão de direito autoral dessas pessoas. São fotos, cara, é que eu não quero dizer para não entregar o trabalho, né? Porque eu sei que nesse trabalho a gente não pode citar o nome da família, não pode, para não identificar, né? Então eu não quero citar, mas seriam fotos assim que eu acredito que já estão todo mundo na cidade conhece, porque estão em grupos, estão em revistas, então sempre citam foto do João da Silva, para não falar o autor certo, né? Sim. Mas são fotos que a cidade inteira conhece, vamos dizer, mas nós sabemos quem é o autor, porque sempre foi publicado o autor, né? Então, já foi publicado outras vezes? Já várias, inclusive em grupos, em revistas, então aí fica como uma referência da revista ou do jornal, porque aí já foi meio que publicado, né? Como domínio público, digamos assim. Eu imagino, primeira foto da cidade, vamos supor, só para dar um exemplo, primeira foto do... alguma coisa, a título de exemplo, né? Mas alguma coisa assim, né? A primeira foto de algum lugar, a primeira foto de alguma família, alguma coisa assim. Sim. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, do meu livro, que eu tenho uma foto de 1942, onde a maioria das pessoas já não estão mais conosco, a gente não tem o acesso ao fotógrafo, que também não está mais conosco, mas ele é de um acervo pessoal. Então, foi possível publicar no meu livro por causa disso, porque ele fazia parte do meu acervo pessoal. Mas se fosse uma foto mais recente, por exemplo, eu teria que ir atrás da autorização das pessoas, tal. Nesse sentido que a gente precisa só proteger a questão do direito autoral, da autoria, da imagem, aliás, não é direito autoral, é direito à imagem. É a imagem feita por um fotógrafo e da pessoa retratada. E da pessoa que detém a foto também. A posse da foto.
Direitos reprográficos. Também. Uhum. Exato. Deixa eu te perguntar, os causos, cada causo tem o que ter um título? É bom, né? Sim. Inclusive, a gente pede para incluir no texto, o principal é o título e o texto. O nome da pessoa já fica, não deve constar no texto que você for enviar. Por exemplo, vamos supor, a história do meu Dida. Aí vem o texto sem o seu nome, Sandra Mialit. Tá? A gente vai preconizar o nome do texto, né? O título do texto, o texto, e aí depois a gente tem uma pessoa que está separando os textos, que é a comissão que vai avaliar. Eu não vou saber se o texto é da Sandra, se é do José, se é da Daniele, da Cris, do Fábio. Eu não vou saber se eu for avaliar. Então, a pessoa vai fazer essa separação, aí a comissão vai ler todos os textos, vai devolver para essa pessoa, e aí a pessoa vai falar de que texto, qual é o texto de cada um. Para a gente ter esse cuidado para a gente não avaliar de acordo com a nossa subjetividade. Imparcial, tá certo. Exato. A gente vai procurar fazer isso tudo muito bem correto. Tá bom. Eu acho que o Milan já falou, né, da pesquisa. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Temos aqui entre nós algum interessado em fazer pesquisa? Alguma dúvida? Não, eu vou falar... Acho que você falou sobre as produções, né, e sobre os envios. Algumas pessoas perguntaram se pode ser uma pesquisa e um causo, né, um conto. Daí, por exemplo, a mesma pessoa, daí tudo bem, por exemplo, né? Se for um texto acadêmico e vai se inscrever com texto literário, né? Aí, ok, porque são dois gêneros, né, são dois concursos diferentes. A gente só está indicando para que vocês deixem mais produções do mesmo concurso para talvez um outro momento. Mas se acharem que agora é a hora também, então a gente não vai limitar, né? Então a gente está tentando sempre equilibrar, digamos assim, alguns preceitos aí de concurso mesmo, né, de respeitar essa questão que a Kátia falou, de avaliação dos pares às cegas, de tentar respeitar a questão da imagem, dos direitos de reprodução, né, serem justos, né, a comissão ser justa, a avaliadora ser justa na avaliação, etc. Mas, por outro lado, a gente quer deixar todo mundo mais, assim, livre, né, mais à vontade possível para se expressar, né, porque o concurso está por conta das produções e não ao contrário. Então, né, é isso. E o que a Gisele falou, né, da gente fazer mais contatos com outras comunidades, será que uma comunidade do Chile poderia ter mandado um texto para a gente? Eu acho que sim. E, inclusive, só para informá-los também, eu e o professor Milan, a gente divulgou esses concursos por e-mail para diversas universidades, tanto do Brasil como da Croácia também, né? Então, a gente tem alguns contatos na Croácia que tem cadeiras ou pesquisas com relação à língua portuguesa que poderiam estar mandando para a gente o trabalho. Então, aí eu acho que é importante, né? Inclusive, cada um de vocês, se vocês quiserem divulgar os nossos concursos para outras, né, para familiares, amigos, universidades, centros de pesquisa, por favor, fiquem à vontade. Quanto mais a gente receber, e assim, a gente vai fazer toda essa avaliação criteriosa justamente para isso, né? Para que seja um concurso que seja bem avaliado, e que também tenha uma diversidade de pessoas que queiram participar. O importante é o tema, que é Croácia. É a sua relação com a Croácia. Acho que isso precisa deixar bem claro, né? É um concurso de contos, de causos e um concurso de pesquisa, que o objetivo principal é conhecer as relações das pessoas com a Croácia. Então, ele pode ser descendente, ele pode ser uma pessoa que viajou para a Croácia, um brasileiro, digamos, né, que não tem nada a ver com a Croácia, mas viajou para a Croácia e se encantou pelo país. Ou tem uma experiência, né, com o país.
Tem uma pessoa também brasileira que não tem nenhum vínculo com a Croácia, mas conheceu um amigo croata, casou-se com um croata, né? Viu um jogo de futebol, né, da última Copa que achou incrível. Escreva sobre o jogo de futebol, né? Então, são as relações das pessoas com este país chamado Croácia. Então, a única... o critério principal é esse, né, Nilan, talvez. Você contar uma boa história onde a Croácia esteja envolvida. Pode ser a Croácia, o que significa a Croácia? O país e também as pessoas, o povo croata. Isso. É importante, né, que pode ser também países onde teve ou tem presença croata do povo croata, né, então... Lógico, assim, né? Não tem só croatas na Croácia, então acho que tem essas pontes que a gente pensa, inclusive, no entorno da Croácia, né? Da presença dos croatas na região e da sua relação também, e também no exterior, né? Aqui na imigração. Então, acho que tudo isso é válido para a gente pensar. E que você falou sobre os convites, então a gente justamente está convidando também vocês aqui, mas também pesquisadores e pesquisadoras que de algum modo têm alguma relação né, de pesquisa com a Croácia, ou já pesquisaram algo que tem a ver com o país e a região onde ele está inserido, né, justamente para a gente se conectar, né, então, de certo modo, o concurso, ele é para além da gente, né, enfim, para além dessa questão para vocês também se conectarem, a gente conhecer as histórias, a gente também conseguir chegar nos lugares onde a Croácia, né, e toda essa questão é o tema, né, então eu espero que a gente consiga localizar e aí justamente fortalecer a Croácia como um tema de pesquisa, né, como um lugar, né, que também é possível produzir conhecimento, né, então só retomando a questão da pesquisa, né? Isso, exatamente, né? Então, a pesquisa também, ela pode ser de diversas... A área não é limitante, então pode ser pesquisa de diversas áreas, área de humanas, exatas, biologia, né? Saúde, a área não importa, mas o que importa é a relação, né, dessa pesquisa com a Croácia, né? E também... de uma certa maneira, assim, com os países em torno, com também a questão da relação do pesquisador, dessa pesquisa, com esse tema amplo que é a Croácia, que pode ser através da imigração, pode ser economia, pode ser engenharia, pode ser literatura, linguística, o tema... Né? Agora, o que nós vamos observar um pouquinho mais na pesquisa, a pesquisa já não é tão livre, né, a escrita, como os contos e causos. Então, a pesquisa, sim, ela tem que ter um objetivo claro, justificativa, métodos, resultados, conclusões ou discussão, né? Essa desenho clássico da pesquisa, mas como a gente também vai adotar também essa questão da abertura de várias áreas, a gente também tem nosso comitê de avaliação pessoas de diversas áreas. Então, elas também vão poder avaliar, não é só o pessoal de exatas ou o pessoal só de humanas, né? Tem o pessoal de diversas áreas que vai poder adequar, né? Encarar a proposta encaminhada, se ela é válida ou não sobre diversos aspectos. Tá? A Cris Jovim, ela fez, né, um modelinho mais ou menos bem sintético de pesquisa, né, de um modelo de pesquisa, mas é como nós dissemos também, esse modelo de pesquisa, ele serve para a maioria das áreas, mas também pode ser outras formas de pesquisa, uma resenha, por exemplo, sobre algum texto, alguma produção literária, ou alguma pesquisa também pode ser válida, né? Mas aí já é uma coisa um pouquinho mais, digamos assim, estruturada do que o contos e casos. Quem serão os avaliadores? Serão publicados os nomes? Sim, Gisele, sim. Já temos uma comissão. Depois dessa nossa reunião, a gente vai publicar, né? Primeiro, a gente queria contar para vocês a novidade da postergação da data, né? Do adiamento da data de limite para concorrer nesses concursos, que é dia 2/10.
E aí a gente vai falar quem faz parte da comissão de avaliação, quem faz parte da comissão organizadora e também as novas datas dos resultados e premiação. A Cristiane está sendo bem... É isso mesmo, Cristiane. A gente vai divulgar, é de praxe nos concursos, depois que se fecha, né, os resultados, a gente divulga os resultados, não, depois que se fecha a data de limite, né, para concorrer, então, depois do dia 2, aí a gente vai publicar quem é a comissão avaliadora, a comissão organizadora, todos os prazos direitinho. Tá bom? Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Alguma dúvida? Kátia, Diga. Aquela comunidade do Paraná, que inclusive algumas pessoas frequentam, ou frequentavam mais, né, a Croácia Sacra, e eram aqui de São Paulo e mudaram para lá, faz uns 3 anos, mais ou menos, eles têm contato, porque assim, eu divulguei os flyers, mas ninguém falou nada, sabe? Então, eu queria saber se eles têm contato com o nosso clube, se alguém tá com interesse em participar. Sim, sim. Assim como eu falei para vocês, né, que a gente encaminhou vários e-mails para diversas instituições, universidades, nós também encaminhamos para Paraná também, justamente para aquela comunidade, né? Tá? Então, é possível que eles estejam sabendo também, e eles fazem parte também do grupo de croatas e descendentes de croatas. Então, eu acredito que a divulgação em si foi feita, o convite foi feito, agora a gente precisa ver, o Vladimir César, exatamente. Eu converso com a Ivana, que é a esposa dele, né? Acho que é isso. É Cris. O nome dela é Cris. Tem a Cristina também. E tem a Ivana, que é a médica. Isso mesmo. A Ivana é a irmã. A irmã dele, tá. Isso mesmo. Isso. Verdade. Isso. Tá todo mundo sabendo. Agora a gente precisa ver se vão participar. Esperamos que sim. A gente também convidou, eu acho que, né, esse concurso é para a comunidade, tá? Ele está sendo promovido pela SADA. Foi uma ideia que surgiu, assim, de várias conversas com o professor Milan, comigo, com pessoas, né, da diretoria da SADA, então a gente resolveu apoiar esse concurso. Ele nasceu na SADA e a gente está apoiando de uma forma bem enfática, né, a participação de todos, né, mas a gente gostaria que esse concurso fosse, assim, encarado como um concurso da comunidade. Como eu falei no começo, a comunidade, ela não se restringe aos prédios, né, às associações, aos limites. Acho que nós temos que nos acostumar, nos habituar a encarar a nossa comunidade como uma comunidade croata do Brasil. O povo croata do Brasil, né? Então, pelas questões, né, os croatas, eles consideram croata as pessoas que têm sangue croata, que são descendentes, né? Então, o povo croata também está aqui, no Brasil. E o povo croata, ele não tem limites, né, nas suas associações. A gente quer quebrar esses limites. Então, por favor, é um convite que né, que a gente faz a toda a comunidade croata do Brasil, que participe desse concurso, né, sejam todos convidados, e nós ficaremos muito felizes de receber as suas contribuições. Eu acho que é isso, pessoal. Alguém gostaria mais de dizer alguma coisa? Cris, você acha que abordamos tudo, Cris? Sim, acho que sim. É bem tranquilo, né? Contos e causos podem ser crônicas também, né? Sim. Então, eu acho que é bem tranquilo.
é você colocar no papel algo que você já passou, ouviu alguém contar, né? Então, é o dia a dia da gente mesmo, né? Isso. E eu gostaria de frisar, não precisa ser croata, nem descendente. Pode ser uma pessoa que foi para a Croácia, tem um amigo croata, assistiu um jogo de futebol e se encantou com Modric, ou se lembra do Šuker, que foi também um grande astro do futebol e queira contar a sua história do seu ponto de vista, pode também, tá? Então é importante sempre que a Croácia esteja envolvida nesse conto ou caso. Kátia, Sim. Eu acho que cada um de nós poderia ter aquele amigo mais próximo, aquela pessoa que a gente sabe que se interessa, igual você disse, por futebol, e ir lá em mensagens e conversar e cutucar a pessoa, falar, manda um texto para o concurso, porque eu acho bacana participar, sabe? O importante não é ganhar, o importante é participar. Né? Então, eu acho que a gente poderia, cada um de nós, ir lá e dar uma cutucada em algum deles, sabe? Chamar um amigo, chamar um que você vê. Esses dias publicaram sobre futebol no grupo de croatas lá no Brasil. E chamar a pessoa, falar, você gosta tanto de futebol, escreve um texto. Né? Eu acho que isso que a gente teria que fazer também, né? Quem tem tempo e pode fazer isso, acho que a gente poderia incentivar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sobre Eu já estou fazendo. Que bom, ficamos felizes. E aí, você gostou também que a data vai ficar um pouquinho mais para frente? Gostei. Vai dar para dar aquela revisada no texto, de quem já, né, já fez alguma coisa assim, já tem alguma coisa, alguma ideia, já dá para fazer a sua revisão, já, né, vai dar tempo para todo mundo participar. Excelente. Acho que daí fechando mesmo, acho que essa ideia que a Gisele falou é um pouco a ideia que vai guiando também a gente, que é, além da participação das pessoas, a gente fazer como se faz na comunidade croata, né, que é agir também comunitariamente. Então, a gente entende isso como chamando as pessoas para próxima para a gente constituir, né, essa nossa comunidade de croatas, descendentes e simpatizantes, né? Então, acho que nesse sentido é importante fazer esse trabalho, justamente esse trabalho que a Gisele falou e que a Kátia também comentou que a gente está fazendo também com as instituições, é tentar usar também, digamos, de certo modo, esse concurso para chegar naquelas pessoas e trazê-las mais para perto da comunidade e das questões que a gente vem discutindo e comentando e tudo mais. Então, é uma oportunidade para a gente sempre chegar em mais pessoas. Né? Exatamente. Para a gente manter, né, as nossas comunidades vivas, presentes e potentes, né? Nos países em que elas se encontram, né? Como a Gisele falou, nós temos a gente ouve muito falar da comunidade argentina, da comunidade do Chile, da Bolívia. Em termos numéricos, elas podem variar um pouco mais, um pouco menos do que a comunidade brasileira, mas eu acho que é importante a gente, com essas iniciativas, fortalecer a nossa comunidade e colocando bem à disposição das pessoas que tiverem ideias também, a gente também está super aberto a desenvolver projetos, né? Existe até um apoio governamental da Croácia mesmo, para os croatas residentes fora do Brasil, fora da Croácia, né? E o que acontece? Esse curso, ele está sendo apoiado pelo escritório de croatas residentes fora da Croácia, né? Então, é importante a gente lembrar que a gente tenha, quando a gente tem uma boa ideia, um bom projeto, esse projeto pode ser apoiado. Então, a gente também aqui na SADA, a gente faz esse convite a todos também. Quem tiver ideias de projetos, a gente está sempre pronto para a gente poder discutir e fazer um bom resultado das ideias que surgirem. Assim como a Sandra. Sandra, vamos conversar, hein? Essa animação aí vai sair. Eu acho que é isso, né, gente? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a presença de todas, e vamos em frente.
Qualquer dúvida que vocês tiverem ainda, vocês podem acionar o inbox da SADA, o e-mail da SADA, também o e-mail do curso de croata. Pode acionar o meu inbox também, pessoal, da Kátia, do Milan. Né, quem faz, né, parte dessa comissão de organização somos nós, né? Milan, eu, a Cris Jovim, que está aqui com a gente, o Fábio, que é o meu irmão, também faz parte dessa comissão, e em breve a gente vai divulgar os nomes, né, da comissão avaliadora e da comissão de organização. Obrigada para todos, tenham um bom final de semana. Obrigada, gente. E a gente vai adorar ler a história de vocês. Legal, legal. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.